Uma coisa que incomoda não somente a mim, mas muita gente tem comentado isso daqui, olha. Sempre quando a gente liga o carro, a gente tem que alterar as configurações aqui para a forma que a gente mais usa, né, que a gente escolhe. A princípio, essa configuração aqui de regeneração de energia forte, eu gosto bastante dela porque basicamente você não usa o pedal de freio, né? E a iluminação agora está à noite, desculpa, tela, né? Eu venho aqui, baixo totalmente o brilho, mesmo assim não satisfaz muito não, mas fica mais confortável que a visão. Então toda vez que você desliga e liga o carro, você precisa fazer todas essas alterações, porque não são salvas. Bom pessoal, já chegou pra gente a atualização do Apple CarPlay e do Android Auto. Temos que levar na concessionária para fazer essa atualização, agendar e fazer a atualização. Eu vi pessoas relatando que deixaram de comprar esse carro por falta dessa atualização, por falta do Android, mas assim, é um dispositivo que eu nunca tive em carros anteriores, então eu não sei da real necessidade. Estou fazendo aqui um espelhamento por cabo. Aqui está o Google Maps, estamos agora na RJ 240, com destino ao Porto do Açu, em São João da Barra. Então, assim, para mim não faz falta a questão do Apple CarPlay, do Android ou não. Bluetooth para mim já satisfaz. Em estradas com costeletas, estradas de terra, eu já percebo que o carro está apresentando vibração, principalmente aqui na porta do motorista. Ela fica batendo, chacoalhando. Próxima revisão vou pedir com certeza um reaperto, mas eu não esperava isso de forma tão precoce. Um recurso que eu acho bem interessante desse carro aqui é esse, que ele baixa o farol automaticamente quando um carro vem na direção contrária. Isso é muito interessante, a gente não precisa ficar se preocupando em baixar ou não farol. Não sei se vocês perceberam aqui, veio esse carro, ele baixou o farol, agora olha, subiu novamente. Para quem dirige à noite, quem viaja à noite, assim como eu estou agora aqui na BR-356, o que acontece? Quando a tela ela fica com uma iluminação muito forte, você percebe menos a estrada. E esse multimídia aqui você não tem uma função de desligar ele. Ele está aqui no brilho mais baixo possível, mas mesmo assim incomoda, inclusive para quem usa óculos como eu. Então eu jogo aqui esse paninho aqui em cima para diminuir e eu conseguir enxergar melhor a estrada. Tive que parar aqui para gravar para vocês um dos grandes atributos desse carro. 50% de consumo de bateria, 223 km restantes apontando no modo dinâmico, e o carro percorreu até agora 211 km. Depois que você aprende a conduzir esse carro, você consegue médias muito interessantes nele. Consegui isso rodando 70% em estradas, mas são estradas basicamente vicinais, pouco acostamento, muito redutor, muito buraco, né? Então são estradas que você mal consegue chegar a 80 por hora. Então aqui ele está dando 31 km de média, porque eu paro bastante. Referente aos últimos 50 km, está me dizendo aqui que o consumo médio foi 8,5 km a cada 100 km percorridos. Bom pessoal, vou colocá-lo para carregar agora. Deu 293,4 km, lembrando que o Inmetro ele promete 289, né, de média. E eu ainda tenho um Ranger aqui de 122 com 29% de bateria. Estou agora no prédio, vou carregá-lo no portátil, tá? Coloquei um disjuntor aqui bipolar, 220 volts, 16 ampere. O carregador portátil dele é de 13 ampere. Lembrando que para carregador portátil você só precisa seguir a norma NBR 5410. Para o Wallbox, aí você vai precisar de IDR, DPS, ok? Carregador portátil não precisa. Então ele está aqui calculando o tempo que vai levar. Geralmente, gente, no carregador portátil em 220, o carro tem carregado em cerca de 5%
por hora. Então tá aqui basicamente 12 horas para carregar de 29 a 100%. O espaço interno desse carro aqui, ele é perfeito, ele é muito bom. Tanto o espaço interno quanto a ergonomia, essa posição de pilotagem dele é muito boa. Eu precisei trazer condulete, não sei se vocês conhecem esses conduletes que passam condutor elétrico, de 3 metros cada condulete tinha. Então eu rebaixei o banco aqui de trás, cruzei o condulete até onde ficam os pés ali do carona e deu para fechar a tampa lá de trás perfeitamente. Então esse carro aqui, ele fornece espaço embaixo do banco de quem vai atrás, né? Dos bancos traseiros. O espaço de mala dele é bacana frente aos concorrentes. E tem também o tal do fronta-malas ali, não é? Embora que, seria uma sugestão minha, ao invés do fronta-malas, deveria ter algum lugar com um desenho que pudesse entrar ali um step, mesmo que fosse um step fininho. Mas lembram do Fiat Uno Mille, que o step ia na parte da frente ali junto com o motor? Uma coisa parecida com aquilo. Quem decidisse não usar o step para transportar alguma outra coisa naquilo dali, beleza. Mas quem viaja muito assim como eu, que não pode ficar na estrada por falta de step, usaria ali. Inclusive eu vou estar dando uma indicação aí no vídeo, onde eu estou fazendo o pedido do step aqui desse carro, ok? Como eu estou sempre na estrada, semanalmente, um dia sim, um dia não, é complicado eu fazer para vocês uma autonomia somente na estrada. Mas eu suponho, pela experiência que eu estou tendo aqui com o carro nesses 90 dias, é que se eu tivesse, por exemplo, numa cidade tipo Curitiba, que é uma cidade linear, sem tanto sobe e desce, igual aqui a Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e sem a necessidade de estar usando o ar-condicionado, eu acho que esse carro aqui chegaria a 430, 450 quilômetros por carga, tá? E isso é um dos grandes trunfos aqui do carro, sem dúvida, a eficiência energética que esse carro oferece. E continuando, que eu preciso concluir esse vídeo aqui para vocês, já faz um tempo que eu não posto, a altura aqui, falta regulagem do cinto de segurança. A minha esposa, por exemplo, ela reclama bastante disso. A sorte que aqui no banco do motorista ele tem regulagem de altura, né? Então eu estou aqui basicamente no nível máximo, né? Eu tenho 1,71 m, 1,72 m, então para mim tá ok. Outra coisa, eu vou colocar a imagem para vocês. Ele tem um prolongamento na frente ali do paralama, que esse prolongamento ele tem raspado bastante em algumas áreas, em determinadas garagens que eu preciso manobrar com ele, tá raspando aquela parte da frente ali. E outros carros até mais baixos que esse daqui, não acontecia isso. Fora essa questão, a altura de solo dele é muito boa, principalmente em relação ao BYD, que eu estava interessado, tá? Então, embora raspe essa parte desse prolongamento desse paralama, o restante, o fundo do carro, ele não chega a encostar, mesmo naqueles quebra-molas que são muito altos, não chega a pegar. Outra coisa é o perfil do pneu dele. Embora esse aro seja 16, ele usa pneu perfil 60. Isso melhora muito o conforto da cabine, independente assim das estradas que você pega, né? O BYD Mini Dolphin, se não me engano, é perfil 50, um perfilzinho bem fininho, esportivo. E pneus com esse perfil, você acaba sentindo muito as interferências do asfalto, dependendo da qualidade do asfalto, dentro da cabine. Outra coisa interessante, a tração traseira dele, gente, ajuda muito. Quando você vai fazer uma volta, por exemplo, voltar numa mesma pista, ele tem um jogo de direção perfeito, muito bom. O jogo de direção, o arco, né, que esse carro faz aqui quando você precisa fazer um retorno assim, um pouco mais fechado. Vocês já viram em outros vídeos também que eu ando em algumas propriedades rurais
e a tração traseira, onde outros carros derrapava, esse daqui já não derrapa devido a essa tração traseira. Outro ponto positivo, eu estou aqui mesmo em modo econômico, em direção econômica, que é aquela configuração que você faz aqui no painel. Quando você chama o carro no acelerador, ele tem um torque muito bom, que me dá uma confiança muito boa para fazer ultrapassagens. Aqui, pessoal, agora estamos na BR-101, trecho do Espírito Santo, no destino a Vitória, capital do Espírito Santo. Estamos passando agora pelo acesso a Cachoeiro do Itapemirim, que é onde nasceu Roberto Carlos, aí para os fãs. Viagem de 202,5 km, velocidade média de 64 km por hora, com um range ainda de 202 km e 48% de bateria, 404, tá bom, né? Tem muita gente que exige, então tem gente que exige rebatimento do retrovisor, regulagem de profundidade aqui do volante. No meu caso, isso não influencia basicamente em nada, tá? Eu nem lembro qual carro que eu tive que teve esse recurso, então não me faz falta, no meu caso pessoal, logicamente. O barulho da seta é chato, tá? Até você se acostumar com isso demora. E outra coisa que tem, assim, é nítido, a questão do silêncio a bordo. O isolamento acústico desse carro aqui, numa escala até 10, vamos dizer que seja 2. Não é um bom isolamento acústico. Me incomoda isso bastante, principalmente quando você pega um outro carro. Mas eu sei que esse carro aqui é um carro popular premium. Bom, então, para tentar concluir para vocês aqui, o fator que mais desabonou o carro, no meu ponto de vista, tá? Foi o piloto automático, o ADAS, o recurso ADAS desse carro aqui. Eu estava antes só acostumado com o ADAS da Toyota, então eu pensava que os outros ADAS fosse semelhante, não precisava ser igual, mas semelhante. Mas esse carro aqui, eu coloquei um vídeo já aí no canal falando sobre o ADAS, e um seguidor ele comentou uma coisa que eu concordo perfeitamente com ele. Ele falou: o ADAS do Geely é como se você tivesse, o carro estivesse toda hora discutindo com você, brigando com você, né? E teve outras pessoas também que alegaram: poxa, o ADAS do meu BYD não é assim, o ADAS do meu BMW não é assim. E outras pessoas que falaram: o ADAS do meu GAC é assim também não gosto. Então, assim, quando eu fiz o test drive, infelizmente eu não consegui perceber que o ADAS trabalhasse da forma que esse ADAS aqui trabalha. Então, estou fazendo agora uma viagem de 250 km, está sendo uma viagem incômoda para mim, porque eu fico muito tempo com o pé esticado até o acelerador, né? E para quem fica longo tempo dessa forma sabe o que eu quero dizer, né? E se fosse o piloto automático convencional, para mim seria maravilhoso, tá? Mas infelizmente não é. E o ponto mais a favor desse carro aqui foi o custo-benefício. Independente do ADAS ter desabonado esse carro, não atrapalha o custo-benefício que esse carro aqui trouxe para mim, principalmente no quesito economia, que é o primeiro carro elétrico que tenho. Eu agora só pretendo trocar esse carro aqui quando vir uma promessa da BYD aí. Parece que vai ter um carro aí nas mesmas dimensões do Fiat Strada, 100% elétrico. A Geely tem uma linha chamada Ridara, só que é uma caminhonete de 300 mil reais. Sai das minhas possibilidades adquirir uma caminhonete dessa. Mas quando tiver aí uma cabine dupla, tipo a Strada aí, talvez até 200 mil, que a BYD está prometendo, aí quem sabe, aí eu troco esse carro aqui para um outro 100% elétrico. Gente, na boa, esses 90 dias aí eu vou dizer para vocês, combustão nunca mais. Grande abraço a todos, até a próxima.